Boa noite, sejam bem-vindos a essa live que vai falar sobre máquinas e seu funcionamento e programações. Eu, na verdade, resolvi fazer essa transmissão porque como está chegando muita gente para a página e agora que eu coloquei no programa do Espada do Espírito o assunto que foi liberado para ser já divulgado em plataforma pública, eu vou deixar essa live gravada para poder orientar o pessoal que vai chegar e vai chegar em grande quantidade, porque agora nós abrimos uma plataforma pública dentro de um local que tem maior visibilidade, pelo menos até o momento, que é o YouTube. O YouTube ele tem condições de propagar isso de uma forma viral, né? Sabendo disso, a gente tem que preparar essa página para que as pessoas que estejam entrando fiquem com uma direção do assunto, né? Então eu vou fazer uma live especialmente para as pessoas que estão chegando, porque não tem nenhuma informação sobre o assunto, não conhecem absolutamente nada sobre o que nós vamos dizer aqui e precisa ter aí um direcionamento para não ficar perdido. Até porque essa página é uma página de estudos, não é uma página que eu chamo de toque-tenha, né? Toque-tenha você pede e aí a pessoa vai e te atende. É uma página que você vai ter que assistir os vídeos, saber como é que as programações são. E hoje eu vou tentar, da melhor forma possível, resumir todas as etapas, né, pelas quais passamos desde novembro de 2018, que foi quando as máquinas apareceram. Para quem está chegando agora na página, as máquinas elas são resultado de um questionamento meu, depois que eu assisti uma entrevista de um militar americano. E esse militar, chamado Emery Smith, falava para o David Wilcock, que é um cara famoso na internet, que existia máquina para curar pessoas no subterrâneo, onde os militares convivem com extraterrestres. Isso acontece em boa parte do mundo, não só nos Estados Unidos, e ele relata, e outros também relatam, não só foi só ele que o David entrevistou, né, que essa máquina é uma máquina que foi dada, obviamente, não precisa nem pensar muito, né, pelos seres involutivos, que são aqueles que fazem, né, o escambo, né, isso já tem muito tempo. Desde a época anterior aos Anunnakis, esse escambo já acontece. E aí, eventualmente, esses seres involutivos que transitam bem com os militares nos subterrâneos liberam uma engenhoca qualquer para a superfície em troca da subserviência dos humanos. Esse foi o acordo que foi feito. Por isso que nós viemos por um sistema prisional, que como nós fomos feitos para outra missão, como seres humanos, num laboratório geneticista dos seres anciães, não existe mágica para criar raça, tá? Não parar com essa história.
O que existem são seres extraterrestres geneticistas, que a gente chama de anciães, que de vez em quando eles criam uma raça nova, e a nossa raça foi criada baseada no desejo de se ter uma raça diplomática no universo. Então nós somos originalmente seres benevolentes, com uma genética totalmente benevolente. Não tínhamos nenhum talento para fazer mal. Não tínhamos talento para fazer nenhuma barbaridade que se vê por aí. E essa barbaridade toda que a gente vê por aí, assiste os humanos fazerem, não tem nada a ver com a raça humana. Tem a ver com a genética contaminada desde a época dos Anunnakis, lá vão há de 400 mil anos. Desde a época deles, que eles misturam a nossa genética humana, que era benevolente, totalmente, com a genética deles e de seus pares, né? Aqueles que estão na mesma sintonia. E aí o que vai acontecer? Nenhum deles vai avançar e vai atingir a nossa excelência. Mas em compensação nós estamos sendo contaminados a genética deles. Então, ao invés deles conseguirem melhorar a qualidade de ser e existir, eles estavam destruindo a nossa. Então, tudo que se vê o ser humano fazendo por aí, todas as barbaridades que a gente não precisa nem listar, são todas elas decorrentes da influência de um gene ou de vários genes naquele 10% do nosso DNA, que os outros 90% estão blindados para que não haja a possibilidade deles emporcalharem o resto. Eles emporcalharam 10%, fizeram com que nos tornássemos pessoas com atitudes malévolas, que nós precisamos nem listar, a gente vê por aí, basta olhar em volta. E enquanto nós não tivermos os 90% de volta no nosso DNA verdadeiro, né, ativo, que ele está inativo, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, porque o ser humano não evoluiu coisa nenhuma. Ao contrário do que as pessoas ainda insistem em pensar, quem está aqui dando a impressão de que são seres evoluídos é porque eles conseguiram se libertar desse gene de alguma forma, que é o gene malévolo dos seres involutivos, ou então muitos seres de vários lugares vieram para cá como humanos, com genética humana, para nos ajudar a sair desse lamaçal, que não para, né? Não anda para frente. Olhem para os lados e vejam se a gente andou para frente. O que os romanos faziam com os cristãos, os nazistas fizeram com os judeus. E os terroristas fazem com as pessoas que não rezam a cartilha deles. E assim por diante, não está mudando nada. Só está trocando a fotografia. Continua a mesma coisa. Fazendo as mesmas maldades. Por quê? Porque isso não é uma questão de evolução do espírito, é uma questão de comportamento genético. A genética também estabelece comportamento, para quem não sabe. Então, questionando essa entrevista que eu vi, que havia uma máquina da cura no subterrâneo para atender pessoas poderosas, ricas, que aí eu acabei até entendendo porque que esse povo todo que é rico, poderoso, primeiro-ministro, presidente de alguns países, ninguém fica doente. E ele deixou bem claro que essas pessoas todas, elas usam essa máquina, porque são só elas é que têm a permissão de usar. Eles não liberam para a superfície a máquina, porque eles querem que o ser humano continue doente,
Eles não querem ninguém fortezinho, que o sujeito fortezinho, né, acaba combatendo eles. Não quer deixar debilitado. E a humanidade está toda doente. Eu posso dizer assim que 80% da humanidade tem doença. Porque não interessa ter saúde. Eles não querem que as pessoas tenham saúde. E essa máquina que transita por aí, fisicamente falando, que todo mundo está animado, aquilo ali vai chipar todo mundo, tá? Porque é uma máquina que foi dada pelos seres involutivos. Imagina se vai ser diferente dessas engenhocas que a gente jura que é algo maravilhoso e extremamente vanguardista. Ora, se alguém no universo usa carro, que é a coisa mais retrógrada, mais obsoleta do que um carro, mas com energia suja, esses seres que andam por aí, em todos os lugares no universo, eles andam com naves movidas ao mental. É o mental deles que movem a nave. Existe um protótipo, inclusive, no subterrâneo dos Estados Unidos, segundo esse médico militar, que se invisibiliza, não faz barulho, é movido à energia solar, mas eles não liberam para cima, para ninguém ter esse tipo de nave, a não ser algumas vezes que eles testaram e que as pessoas achavam que era nave extraterrestre, não era nave pilotada por americanos mesmo, né? Por humanos. Eles deixaram dar uma passeada lá fora. Mas eles não têm interesse. Não têm interesse de levar nenhuma tecnologia que vá nos ajudar, porque tudo isso que nós estamos usufruindo aqui, achando que é o máximo, é tudo coisa que vai nos adoecer, tudo. Não tem nada que não nos adoeça. Televisão, Wi-Fi, lâmpada LED, isso tudo nos adoece. Micro-ondas, tudo foi permitido e liberado para a superfície a seu tempo, e aí ficou todo mundo achando que foi o fulaninho que inventou. Não foi o fulaninho que inventou nada. O ser humano inventou coisa nenhuma. Eles colocam na cabeça da pessoa, através de uma coisa chamada download, a ideia. O sujeito diz assim: nossa, tive uma ideia. Aí começa a insuflar na cabeça do cidadão que eles escolhem para desenvolver aquela tecnologia que eles próprios permitiram fosse liberada. Foi assim com tudo, com a eletricidade, com as ondas de rádio, tudo, mas tudo baseado em adoecer os seres humanos. Tem nada que bote o ser humano bem, inclusive essa máquina física que existe no subterrâneo, que ela chipa. Está chipando lá embaixo e vai chipar na superfície. E o próprio médico militar deixou bem claro na entrevista que ele já tem a patente dessa máquina, então não vai custar barato. E deixou também bem claro que nem todas as doenças são curadas. E só cura doença. Bom, eu vi aquela entrevista, fiquei muito indignada, muito, como há muito tempo não me indignava, e aí veio a informação mental, uma comunicação mental, porque eu já os conheço desde a época do Grupo Jade, há mais de 20 anos, porque eles faziam cirurgia espiritual aos domingos, nunca perguntei de onde vieram, quem são eles, como é que eles são, nunca apareceram para mim, pelo menos que eu saiba não, eu só vi um extraterrestre na minha vida, por vidência, um só. Parecia que vinha de Metária. Que são homens muito altos, cabelo muito branco. E quando eles me disseram, pelo mental, de que a humanidade tinha a dispor, né, a dispor dela, né,
à disposição máquinas em outras dimensões que funcionavam como se tivessem materializadas, tivessem expressas fisicamente, como se elas existissem em terceira dimensão, eu fiquei na maior animação, porque eu sei que funcionam sim. Há interferência de dimensões para dimensões, sim, eu já fiz isso em quarta dimensão e interferi em terceira, em projeção astral. Então, como eu já sabia que isso era real, não tinha nenhuma estranheza, eu comecei a ficar receptiva às informações e a primeira máquina que eles me fizeram ver foi a máquina da cura, que não é igual àquela máquina que tem por aí, como sendo a máquina da cura que eles disseram que vão fabricar para chipar todo mundo, entre outras coisas. Não é bem aquela, é como se fosse um canhão que sai de um gerador e ele gira, né? A sucção é feita de uma forma giratória, você fica em pé ou sentado ou deitado e tudo é sugado pelos pés. É pelos pés que eles fazem a sucção daquilo que você quer programar para ser sugado. A princípio a gente aprendeu, que eu até disponibilizei no YouTube, a sucção de tudo que tem a ver com a parte física das doenças. Falei nos íons negativados, não estou falando de íon negativo não, tá? Íon negativado é outra coisa. E aí eu fui aos pouquinhos tomando consciência do que seria essa máquina e para que serviria. Então ela é um canhão, como se fosse aqueles canhões de artilharia de costa, voltado para onde você vai sentar, ficar em pé ou ficar deitado, e aquilo vai sugar tudo pelos pés. As programações que você pode fazer com essa máquina são as mais variadas, até porque quando eles disseram que essa máquina estava disponível para a humanidade, eles disseram que se cada pessoa quiser uma máquina, 2, 3, 10 dessas, vai ter, porque elas se replicam, elas se multiplicam à medida que você precisa delas. Então, se eu fizer 10 programações com 10 máquinas da cura, eu vou ter. E todas elas vão ter o meu DNA de ação, ou seja, ninguém pode mexer nessas máquinas porque elas são comandadas por mim. A mesma tecnologia que eles usam lá nos subterrâneos com as naves de comando pelo DNA é a mesma das máquinas que você vai acionar. Então você vai acessar essas máquinas e vai acionar. Então faz de conta que eu vou fazer uma programação só. Não vou fazer várias programações com várias máquinas da cura. Vou fazer só uma. Então você vai fazer uma programação, por exemplo, para começar para limpeza espiritual. Por que eu começo pela limpeza espiritual? Porque uma boa parte dos problemas da humanidade estão todas elas muito voltadas para a questão espiritual. Energia negativa é você trazendo conexão com o obsessor, com entidades que você serviu em outras vidas. É você conectado às vezes com um desencarnado que não quer largar de você. Às vezes é uma magia, uma feitiçaria que está na tua direção, ou então está na casa. Então tem que fazer uma limpeza para ver o que resta, o que sobra. Então quando eu digo faça a primeira limpeza espiritual com a máquina da cura, que é uma programação que está postada nessa página, só colocar lá na lupa, limpeza espiritual da casa e dos seus moradores, que incluem os animais também. Então, cada máquina vai estar direcionada para um bicho e um ser humano. Então, se tiverem 10 pessoas dentro da casa, vão ser 10 programações para cada uma delas. Não vai ser uma máquina fazendo isso para tudo. Vai ser uma máquina para cada um.
inclusive para os animais. Tudo separado para poder ter mais eficiência e mais eficácia. E essas programações podem ser feitas logo de primeira para fazer uma boa limpeza. Eu sempre digo para as pessoas assim, não precisa ficar fazendo 3 meses seguindo uma limpeza, porque eu acredito que em uma semana você consegue fazer toda essa limpeza na parte espiritual. Então você vai dizer, eu acesso e aciono a máquina da cura na minha direção para sugar todas as magias, maldições, magias negras, feitiçarias, conexões com obsessores, conexões com entidades, conexões com desencarnados, conexões com encarnação solta, conexões. Você não suga obsessor, você não suga entidade, você não suga desencarnado, você não suga isso, você suga a conexão, o que está prendendo, né? A corda que está prendendo é que você suga para tirar, né? A máquina não vai sugar seres, né? E aí pode botar em modo turbo. Se a casa estiver muito carregada, bota em modo normal. Se a casa não tiver muito carregada, que você percebe quando a casa está com muita turbulência. A casa, quando está muita turbulência, quebram muitas coisas. E se tiver bichos, os bichos se adoecem o tempo todo. Os animais, eles absorvem isso, absorvem a energia negativa do local. Então tem que botar a máquina da cura para sugar essas energias que esses animais absorvem, que não são nem para eles. Eles acabam ajudando a gente nesse sofrimento, acaba às vezes até morrendo por conta disso. Eu sei porque eu já tive experiência disso. Magia sendo mandada para mim, meu gato caiu, ficou para morrer. O veterinário que cuidava de animais de celebridades disse que o animal estava morrendo, e o assistente dele, ele deu o diagnóstico, deu o ultimato, foi embora. E aí o assistente dele falou assim, Vera, você acredita em magia, feiticeira? Eu falei, acredito, porque o teu animal absorveu o que era para você. Eu falei, então segura ele aí, que eu vou cuidar disso. Fui lá fora e cuidei. O animal suspendeu, viveu 14 anos. Ele tinha apenas 2 anos quando isso aconteceu. Então o animal absorve, a gente não pode deixar o animal absorver macumba que vai vir para a gente, feitiçaria, perturbação da casa, tem que limpar. Se você aluga a casa ou se você é proprietário da casa, você tem o direito. Se você não está alugando a casa, porque está em nome da outra pessoa, você vai e pergunta para a pessoa que é o contratado, que contratou, né, o aluguel, se pode fazer uma limpeza espiritual, porque ele sendo dono do local, né, dentro do contrato, ele é o responsável, né, ele tem que dizer que pode. Por isso eu digo, não mande limpeza espiritual para pessoas lá fora, porque você pode estar comprando uma briga horrorosa. Faça isso não. Mesmo que seja parente, você vai ensinar a pessoa a fazer isso. Ensina a pessoa a fazer isso, faz uma programação e diz, olha, lê isso aí para você limpar a sua casa. Porque senão você está interferindo. Está fazendo uma grande interferência numa casa que não é sua, mesmo que seja parente. Aí você acaba comprando uma briga, uma demanda que vem na tua direção, aí você não sabe nem por que está acontecendo o que está acontecendo na tua vida. Bom, fez a programação para todo mundo, para os bichos, para as pessoas, uma programação para cada um para limpar tudo. Magias, maldições, feitiçarias, conexões com obsessores, conexões com entidades, conexões com desencarnados, conexões com encarnação, que às vezes nossa encarnação fica solta e nos obsediando. Eu já atendi muita gente com encarnação solta. Sei do que eu estou falando, porque você vai num centro para tirar o obsessor e eles não veem, porque não conseguem ver, porque é uma encarnação sua, pertence a você. Então não está do lado de fora. Então todas essas conexões podem ser sugadas, mas sempre conexões. Você pode botar aí uma semana, se você achar que a casa está muito carregada, você bota 24 horas, modo normal, ou
24 horas modo lento, mas bota 24 horas para essa limpeza ficar constante. Durante uma semana, não menos de uma semana, 15 dias, 20 dias. Ou então você pode fazer uma programação dizendo assim, que cesse toda a programação depois que toda a casa e os seus moradores e animais estiverem limpos. Você pode condicionar que a máquina da cura ela se desligue automaticamente quando tudo estiver limpinho. Pessoas, casa, bichinhos, que também é uma forma de você fazer a sua programação. Bom, uma vez limpou a casa, eu tenho uma doença. Você não precisa esperar o tempo de limpeza espiritual da casa, porque você tem uma doença. Já coloca uma programação de uma máquina da cura separada, quer dizer, outra máquina da cura, enquanto aquela está funcionando 24 horas para fazer uma boa faxina espiritual na sua casa, nos moradores e nos animais, você já, simultaneamente, você já coloca uma programação para a máquina da cura para sugar aquelas doenças que você tem. E já estamos num adiantamento de informação deles, que a gente vai direto nos códigos alfanuméricos que manifestam a doença. Então a gente pode fazer com que a máquina da cura sugue todos os códigos alfanuméricos que manifestam o câncer, aí você bota qualquer doença que você queira que a máquina da cura sugue. Lembrando também que você pode ter uma situação também associada àquela doença, que pode ser ancestral, que pode ser kármica, porque a parte espiritual está sendo já tratada com aquela programação de 24 horas. Então esquece, a parte espiritual já está sendo cuidada. Mas aí você tem que fazer uma programação da máquina da cura para sugar todas as emoções associadas àquela doença. Se você tem câncer, pede para sugar a tua raiva, a tua mágoa. Tem diabetes, pede para sugar a tua tristeza. Então, na própria programação, você pode pedir para sugar todos os sentimentos que estão associados àquelas doenças. Na internet tem doenças e suas emoções, tá? Só procurar lá que vocês vão ver. Dá uma olhada para ver quais são as emoções que estão associadas àquela doença. Só botar no Google que vai aparecer. Doenças e suas emoções. E ali você faz uma limpeza emocional daquilo. E imediatamente pode colocar os códigos alfanuméricos sendo sugados que manifestam aquelas doenças todas. É corpo físico, é relacionado à doença física, né? Doença que está instalada em tecido, em órgão, 15 minutos, porque senão você satura o seu corpo. Toda programação que visa o corpo físico direto tem que ser 15 minutos para situação controlada, 2 vezes por dia em horários o mais equidistantes possíveis. Faz 3 horas da tarde e 3 horas da manhã, 15 minutos. A situação está grave, então é melhor botar 2 vezes 15 minutos, sempre em modo turbo. A não ser que a pessoa talvez esteja muito cheia de problemas, né? E você não quer saturar o corpo da pessoa, que já está muito avariada com tantas doenças, aí você bota no modo normal. Bota modo lento não, bota modo normal. E aí bota 2 vezes. Agora, a situação é crítica, é aquela que a pessoa está numa situação morre, não morre, aí não vai esperar. Dá 3 horas da manhã para ligar a máquina. Você tem que ligar a máquina agora, imediatamente, 24 horas. 24 horas modo turbo, para sugar aquela doença que a pessoa está apresentando, está levando ela para o óbito, e as suas emoções que estão associadas. Aí você faz isso para você, só que alguém vai fazer, porque se você estiver numa situação que a gente considera crítica, você não vai ter nem condição de fazer nada. Alguém vai ter que fazer para você. Então é a hora que entra uma pessoa fazendo uma programação em direção àquela que está numa situação crítica ou grave. Você pode direcionar para ajudar? Pode, desde que peça permissão aos guardiões da pessoa antes de fazer a programação. Eu peço permissão ao guardião de fulano de tal para programar na direção dela a programação tal. E você lê, direciona e
estabelece o tempo que vai funcionar aquela programação, por tempo indeterminado até que ela se cure. Porque a pessoa está crítica, né, e você está jogando todas as fichas para tentar reverter a situação. Tem acontecido reversão? Tem. A gente me relata, né, de pessoas que estavam já com meio atestado de óbito assinado e o médico vai para casa para morrer em casa e depois se surpreendeu com a total reversão do quadro. Aí é um milagre, aí fica aquele papo, né? Um milagre, um milagre. Eu sempre digo para as pessoas que milagre é a nossa tecnologia de futuro. Esse é o milagre. Que o Criador deixou à nossa disposição da melhor forma possível. Então, não é uma questão religiosa, é uma questão de entendimento de como é que funcionam as coisas. Então, essa máquina da cura, ela serve para essa parte de doenças, serve. Programação, se não está dando certo, ajusta a programação, veja se está faltando alguma coisa, porque ela funciona do jeito que você comanda ela. Ela não pensa e diz, vou fazer assim. Não, é o que você comandou ela fazer. Tudo que você comandou, ela vai fazer. Ela não liga porque a máquina não está dando certo. Não está dando certo, não. A programação está inadequada para a situação. Então ela não liga. Ela não vai ligar. Ela só vai ligar se a programação estiver correta para aquela situação. Então, situações de doença, a gente tem que ficar muito atento para a gente não sobrecarregar o corpo seu, do bichinho ou de quem quer que vocês queiram ajudar. Uma vez a programação sendo mandada para alguém, aquela máquina está sob o seu comando, então está sob o seu DNA. Você quer ajudar aquela pessoa para que ela também tenha independência, autonomia de uso da máquina, manda ela entrar na página e manda ela acionar, porque aí as máquinas que vão começar a serem usadas para aquela pessoa são as máquinas que vão ter o DNA dela. Ela vai acessar e acionar do jeito que ela quiser. Mas enquanto você estiver mandando a máquina para quem quer que seja, para criança, para adulto e para bichinho, a máquina tem o seu DNA e está sob seu comando. Você liga e desliga e ninguém pode interferir. E aí, você ensinando alguém a fazer esse uso, você diz, agora está por tua conta, é o teu DNA, né? É a tua programação, você liga, desliga, faz o que você tem que fazer. E aí você não precisa mais, cancela o que você fez, porque a pessoa já pegou a rédea da sua vida em relação às máquinas. A máquina também faz uma grande faxina na sua vida pessoal, na sua vida financeira, profissional. Então, geralmente, né, quando eu vejo uma pessoa que está com dificuldades na sua vida material, eu digo para ela fazer acesso e aciona a máquina da cura na minha direção para sugar todos os obstáculos que impedem a minha vida financeira, profissional, material fluir. Modo turbo 24 horas por tempo indeterminado, até que a minha vida se estabilize. Eu estou com um problema na justiça, não sei o que é, até há 10 anos lá a sentença não sai. Pede para a máquina da cura sugar os obstáculos que impedem a sentença. Não fica tentando direcionar o que você quer que aconteça. Eu quero que seja favorável a mim, que o juiz faça uma sentença. A máquina não vai ligar porque ela não faz magia. Ela vai fazer com que aquilo seja feito dentro da verdade. Então você só pede para que haja uma solução. Que a máquina da cura suga os obstáculos que impedem o juiz de dar uma sentença para aquele processo número tal. Ou para aquele processo que envolve tal situação. E deixa lá 24 horas por tempo determinado. Já vi gente fazer isso de manhã e de noite ter o resultado de algo que estava já encruado muitos anos e que já tinha até desistido. E aí a sentença foi favorável, deu indenização até alta. A pessoa tinha dinheiro no dia seguinte, tinha dinheiro disponível na sua conta. Ficou sem acreditar, mas é que a máquina te ajuda a desobstruir caminho, porque os caminhos são holográficos. Todos os caminhos estão dentro de uma matrix holográfica. Então a máquina faz essa sucção para desobstruir os caminhos dentro da holografia com uma facilidade, porque isso não é material físico, duro,
né, sólido. Isso não é, isso é holográfico. Então, para a máquina é a coisa mais fácil do mundo fazer essa sucção. O importante é que se faça a programação correta, né? A pessoa está numa depressão, e não está com uma doença física na acepção da palavra. Eu estou com uma depressão, eu estou com uma doença do pânico. Pede para sugar, mantenha sempre uma programação espiritual, porque às vezes a pessoa está em depressão ou está numa doença do pânico e isso é um obsessor. Então mantenha aquela programação sempre espiritual e aí vai direto na parte que está acontecendo emocional da pessoa, depressão, né? Às vezes a pessoa ainda não fez uma diabetes porque está numa tristeza crônica profunda, mas se não sugar essa tristeza profunda, vai virar uma diabetes. Antes que comece a manifestar no corpo físico essas emoções, como depressão, baixa autoestima, menos-valia, não merecimento, autocomiseração, culpa, medo, isso tudo vai desovar numa doença física. Por isso que toda vez que tiver uma doença, também verifique as emoções associadas a ela. Isso no Google tem, para fazer uma programação completa, para que a máquina funcione de uma forma mais eficaz. A parte que fala na vida material e financeira, obviamente, não serve para bicho, né? Bicho não tem isso. Criança também não tem isso. Então, geralmente, criança é doença física, emocional ou espiritual. E os animais, normalmente, o grande problema dos animais é a conexão com o tutor. Então, às vezes, o animal está triste porque o tutor está triste. Então, quando tem animais resgatados, a primeira coisa que você tem que fazer é uma limpeza naquele bicho, né? Que a máquina da cura sugue todas as conexões nocivas, que às vezes o animal está perdido, mas o tutor era bacana. Então, você não pode cortar essa conexão para que ele possa achar o animal. Então, que sugue as conexões nocivas entre o animal e o seu tutor. Só as nocivas. Porque se for uma pessoa que não merece ter aquele bicho, que isso se corte, né? Que essa pessoa nunca ache esse animal para continuar torturando ele. Então a máquina da cura tem essa abrangência, né, de ação e programação. Logo depois que a máquina da cura chegou, eu fiquei lá matutando a suga, né, essas coisas todas. E aí, se tiver o tecido avariado, a função prejudicada, como é que faz? Aí eles entregaram a cama fotoelétrica. E aí me mostraram que era uma cama, em cima tinha uma placa, né, assim, que corria pelo corpo dos pés até a cabeça, como se fosse um scanner, né? Você ficava deitado ou em pé, pode ficar sentado também. Aquela placa ela vai subir, ela vai mapear você com capilares para ver onde é que tem frequência que não está afinada em você, que são causadas o quê? Pelas doenças. As doenças causam, né, a desafinação daquele local. Então, aqueles monte de... Tem gente que sente cócegas, né, quando aciona a cama fotoelétrica, e é verdade. É um monte de filamentos que saem dessa placa, né, que ela é assim, né? Você está deitado ou sentado, o que for, ela vai te mapear desse jeito, com uma placa desse jeito. Ela não pega o teu corpo inteiro, ela vai lá dos pés, vindo até a cabeça. Se você estiver deitado é melhor, se estiver sentado dá no mesmo, se estiver em pé dá no mesmo. Então você pode usar essa cama fotoelétrica por 24 horas, que vai te encontrar em todas as posições possíveis e vai fazer exatamente o serviço que tem que fazer, que vai auscultar você onde está desafinado e afinar você. A ideia da restauração é a afinação daquilo ali.
que eu sempre digo para as pessoas, inclusive, use a cama fotoelétrica, quem tiver transplantado, para poder afinar aquele órgão recebido à sua frequência, para não haver rejeição. E se o órgão tiver com a frequência de outra pessoa e tiver contaminado pela forma com que a outra pessoa age e se comporta, o seu corpo vai botar para correr aquele órgão. Já falei sobre isso muitas vezes, né, que a rejeição não passa só por características dos tecidos, e sim por comportamento também. Lembre-se que você está transferindo um DNA de alguém para você. E isso pode vir com comportamento também. Nosso DNA não é só cor de olho, cabelo, pele, é também comportamento. E aí a cama fotoelétrica chegou para responder aquilo que eu estava perguntando, né? Porque eles só entregam aquilo que você pergunta, eles não vão entregar algo que você não pensou, né? Para você ficar, o que é isso? De que se trata? Não, eu sabia do que se tratava porque eu tinha perguntado, como é que restaura? Né? Se está avariado, como é que restaura? Cama fotoelétrica restaura. Vai restaurar o quê? Fazendo com que aquele tecido tenha a frequência exata para poder haver a ação das suas células tronco para reparação ali, né? Para restauração do local. Logo em seguida, né? Foi uma máquina atrás da outra. Em janeiro a gente já estava com 4 máquinas, né? Aconteceu em novembro, em dezembro comecei a fazer as programações, em janeiro eu abri a página e já estava chegando já a terceira e a quarta máquina. A terceira e a quarta máquina chegaram meio que juntas, que era a cabine de nutrientes, que eu dizia assim, mas a pessoa está avariada por uma doença, está fraquinha, não tem uma máquina que possa dar um upgrade, né? Aí me mostraram a cabine de nutrientes. E esse médico, Emily Smith, ele falou que existe a máquina da cura, a cama fotoelétrica e a cabine de nutrientes lá embaixo, fisicamente falando. Ele não deu detalhes de como é que funciona, mas deu a entender, né, que elas são acopladas uma na outra, que elas funcionam mais ou menos em simultâneo, pelo que eu entendi. Acho que eu fiquei com tanta raiva que eu acho que eu não peguei nenhuma parte. Depois eu vou rever esse vídeo para ver o detalhamento que ele dá. Eu vi assistir mais de 250 vídeos, imagina como é que estava na minha cabeça, né? Eu quero saber como é que o inimigo funciona, né? Para a gente poder se resguardar. O fato desses militares estarem Corey Goode, Emily Smith, outros que estão revelando um monte de coisa, é porque eles estão querendo, né, a delação premiada, porque eles ajudaram os seres involutivos a dominarem o planeta. Então eles têm aí a sua parcela de responsabilidade, né? E aquela história de seremos julgados segundo as nossas obras, ele está lá sabendo que a batata dele está assando, né? Ele tem que fazer alguma coisa de bom. O Emily Smith quer tirar uma grana em cima da máquina e já patenteou, já conseguiu a patente, já conseguiu até a indústria que vai fabricar, e todo mundo que usar essa máquina, que chamam de DeadMed, ou algo parecido, que nada tem a ver com a máquina da cura, que é interdimensional, tá? É uma máquina que funciona lá no subterrâneo, que não tem nada a ver com aquela que nos foi trazida em novembro de 2018. Ele deixa bem claro que quando vier para a superfície, ele já tem a indústria para multiplicar e ganhar o royalties da história. Não está muito interessado na libertação da humanidade, está querendo encher o bolso dele de dinheiro. Imagina 8 bilhões de pessoas usando uma máquina que ele tem a patente. E aí essa cabine de nutrientes, eles me mostraram que era uma cabine, era pequenininha, parecia um ovo. Me lembrou muito aqueles lambe-lambe de você entrar para fotografar e ficava numa cabine assim. Aí depois sai aquelas fotos com careta, né? Parecia uma coisa assim, mas era assim, fez uma coisa ovalada assim. Você entrava, sentava numa poltrona assim, parecendo uma poltrona de dentista.
né, daquelas mais confortáveis, que reclina, e aí saem das paredes também capilares e vão mapeando o teu corpo inteiro para ver o que está faltando de nutrientes. À medida que você tem carência de um nutriente, ele vai bombardeando com aquele nutriente direto na tua artéria. Tem gente que sente pinicar também nesse uso da cabine dos nutrientes, que é uma coisa ovalada, e aí saem capilares para bombardear os nutrientes direto no teu sangue, não vai passar por nenhum sistema de digestivo. Já está pronto para ser levado como nutriente para as células, que eu achei genial, é rápido, né? E imediatamente surgiu a cápsula do rejuvenescimento, que a princípio era como se você tivesse em pé num escudo, esses escudos, né, que o pessoal brinca em filmezinho de desenho animado, que é aquele escudo, só que não é muito grande. Você subia nesse escudo e aí do escudo começava a subir, né, fazendo todo o mapeamento do seu corpo físico e deixando o seu rosto do lado de fora, para você não ficar sentindo uma sensação de sufocação. E essa matéria-prima é uma proteína, né, que está contida nela o GNA. Os cientistas estão fazendo pesquisas hoje sobre a proteína que multiplica a célula sem perder energia, para que haja o rejuvenescimento e a manutenção da tua juventude. Isso já está aí para eles fazerem creme, né? Fazer creminho para botar na cara, não sei como é que é o negócio, mas não vai adiantar. A essência da coisa não é essa. O nosso DNA verdadeiro, de origem, de criação, é o GNA, que está aqui nas carótidas. Estão aqui nas carótidas os códigos. Eu não sei se são códigos complementares ou se são dois códigos necessários, iguais. Não sei, isso é uma pergunta que eu faço, até agora eu não tive resposta. E eu ensinei a fazer a ativação disso. É só esfregar uma mão na outra, fechar a mão esquerda, pegar a mão direita, botar do lado direito do pescoço, fazer esse movimento 15 vezes vertical, 15 vezes circular. Passa para cá sem tirar a mão do pescoço e faz a mesma coisa desse lado, mantendo sempre a mão esquerda fechada. Você está ativando o seu GNA para quê? Para que ele seja o padrão de multiplicação celular que vai manter a sua célula jovem, as futuras células vão estar jovens e com o padrão GNA ativo, que a gente liberando esse GNA aqui que está inerte, porque os seres involutivos eles emporcalharam o nosso DNA, eles tiraram várias habilidades nossas, inclusive de se teletransportar, porque assim a gente ia para o universo, para os planetas para fazer a diplomacia, que era a nossa missão original. Mas não podem tirar nada de nós, eles só podem desabilitar, eles só podem colocar aquilo sem funcionar, inerte, que nem aplicativo de computador, que a gente habilita ou não habilita. Aí está lá o aplicativo, mas se você clicar nele não abre, porque ele está desabilitado. É a mesma coisa. Nós temos muitas capacidades desabilitadas. Eles não podem tirar, porque é uma coisa que eles não podem fazer. Mesmo que eles mexam muito no nosso DNA e porcalhem, eles não podem mexer numa parte do nosso DNA, que é o 90%, que contém muito do GNA ali, mas precisa de um código que está aqui no pescoço para ativar, que nem uma chave para entrar ali e começar a fazer aquilo funcionar. Ligar, né? Ligar as atividades desse 90% que vai fazer a gente se tornar de novo que éramos seres especiais, benevolentes, não tínhamos nenhum talento para fazer maldade. A maldade veio por conta do DNA que eles colocaram na gente, por isso que o nosso cérebro se tornou parte dele híbrido, reptiliano, que a ciência diz que nós temos um cérebro reptiliano que é fácil de neutralizar. Isso não é difícil neutralizar, não. E as gerações futuras acabam
Vocês conhecem a história de que a função faz o órgão e a disfunção faz ele desaparecer. Se você não usa mais o cérebro reptiliano, ele tende a desaparecer. E não vai fazer falta, porque nós vamos estar com 100% do nosso DNA em atividade. E eles morrem de medo disso, né? Quer dizer, eles não querem que as pessoas conheçam isso, saibam disso. Eu estudei isso na faculdade. Então, eu sei como é que funciona isso. Então, a função faz o órgão e a disfunção faz ele desaparecer. Então, pela própria evolução física, esse cérebro reptiliano vai murchando até acabar, não existir mais. E a gente vai ter a descontaminação completa e total, fisicamente falando, porque geneticamente já estaremos com ela feita. Então, a máquina da cura, ela remete a esse universo, né, que pode ser aprofundado em vários vídeos que eu deixei nessa página, e que podem trazer como é que se faz programações. A mesma coisa com a cama fotoelétrica, que trabalha em parceria com a máquina da cura para melhorar as condições. A mesma coisa com a cabine de nutrientes, para quem está fraco, precisa de nutrição. E a cápsula do rejuvenescimento, que é aquela proteína cheia de GNA, que faz com que você se revitalize e não precise usar as duas, tanto a cabine de nutrientes como a cápsula do rejuvenescimento, mais do que 15 minutos de madrugada de preferência. Se você colocar a cabine de nutrientes, se você estiver fraco, se você não tiver, não precisa. Se você colocar assim, 2 horas da manhã até 2h15 a cabine de nutrientes, de 2h15 até 2h30 a cápsula do rejuvenescimento, todos os dias por tempo indeterminado, você vai ter uma vitalidade, você vai ter uma sensação de que você vai estar mais revigorado quando acordar. Fazendo esse exercício que eu ensinei, fica melhor ainda, né? Está nas livinhas, né, da página Livinha do Almoço, eu ensino lá a fazer isso. Bom, essas 4 chegaram praticamente em janeiro. Quando chegou no início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, entrou uma câmara 360, que era uma esfera, uma poltrona reclinável, uma tela de 180 na frente, uma esferona, né, que dava um certo conforto. Não era imensa, mas se você abrisse os braços assim, você não encostava na superfície, né, interna da câmera 360. É uma esfera que eu vi foi uma esfera cinza escovada. Essa é uma prata escovada, brilhosa, não é fosca como a prata escovada, não. Ela tem um certo brilho. A porta ela é interna, né? Ela corre internamente na própria configuração da própria esfera. Você senta e projeta, né, a manifestação do seu desejo através do seu coração, que se torna um projetor. Por isso que eles não querem que a gente pense com o coração, que a gente dê força ao chakra cardíaco, que eles desmembraram nossos chakras todos, que na verdade só existe um chakra verdadeiro, que é o cardíaco, para que a gente tire o poder do cardíaco para manifestar o nosso desejo, para colapsar, né, o que a gente quer que aconteça para nós. A gente tinha capacidade de criação, né? Foi dado isso para a gente como forma, como o pacote todo, né, que eu chamo de você poder... nós éramos quase deuses, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então éramos quase deuses. E essa projeção na câmera 360 eu só fui descobrir meses e meses depois, porque ela surgiu no final de janeiro e começo de fevereiro. Só em julho, quando acabou aquele famoso prazo, né, que a gente tinha que escolher que planeta que a gente queria viver, se era um planeta de guerra na Terceira Guerra Mundial ou um planeta de paz, e que até o velho Chico falou sobre os 7 anos, né? Vamos esperar 7 anos. Então era 2012, né? Somando os 7 anos, dá 2019, em julho seria a data fatal da nossa escolha. Aí, como a gente já escolheu, todo mundo que estava no mundo inteiro pela paz, né, juntou força e escolheu, nós escolhemos essa direção da paz e da transmutação, da transformação pela paz. E aí sim,
Em julho, eu acabei descobrindo que era aquela câmera 360 para manifestar o nosso desejo. Até então, não tinha a menor ideia, tentei fazer todas as programações que me ocorriam, nenhuma deu certo. Aí, no final, em julho, eles liberaram a programação para mim, aí disseram, é para programar o seu futuro, aquilo que você quer que aconteça, que é a manifestação do seu desejo. Você vai colapsar isso. Não falaram a palavra colapsar, na verdade, mas eles disseram, é para você fazer com que os seus desejos se materialize em terceira dimensão. Fiquei super animada, passei essa informação imediatamente. E a programação não existia, na verdade era você entrar nessa câmera 360, sentar na poltrona e projetar o que você quer. Era só na verdade, um sentimento de uso, né, de uma máquina para esse fim. Então não era para programar, era para usar, entrar na câmera 360, que depois a gente passou a usar coletivamente, né, uma câmera 360 onde cabia todo mundo que tivesse reunido. Se tivessem 500 pessoas reunidas, 1.500 pessoas reunidas, cabia todo mundo nessa câmera 360 para fazer essa grande mentalização pelo planeta que a gente fez durante um bom tempo. Bom, depois da câmera 360, que aconteceu, né, efetivamente o porquê dela em julho, eu a partir de julho comecei a ficar pensando nessa coisa do teletransporte. Foi quando em setembro do ano passado eu soube que o David Wilcock tinha feito uma live, e nessa live ele dizia que existia fisicamente uma câmara 360, que ele dava o nome de nave, que era uma poltrona e tinha uma tela 180 que você projetava o seu desejo. Ele descreveu a câmera 360 nessa live. Mas que também servia para teletransportar, que era a minha resposta que eu estava esperando desde julho. E aí não fiz protocolo, não fiz nenhum exercício de uso, nada disso, porque eu acho que ainda tem muito que aprender para a gente começar a fazer teletransporte com essa câmera 360. Isso é um passo importante, mas ainda não estamos aptos a fazer. Eu não vou me aventurar, principalmente aqui, nesse lugar onde eu moro, porque é dar bola para o azar, né? Quando eu descobri essa função extra da câmera 360, logo em seguida apareceu o gerador de energia solar que a gente podia usar na nossa casa, mas essa máquina não consegui, porque no lugar onde eu vivo é um lugar de uma casa muito antiga que pode criar problemas elétricos se eu resolver fazer um negócio desse. Tem que ligar, desligar disjuntor, tem que fazer um negócio, um protocolo complicado para o lugar. Eu vou fazer isso na minha casa. Não aqui, que é a casa dos outros, né? Que eu estou alugando. Mas na minha casa eu vou fazer. Vou instalar isso no telhado da casa. Que é o princípio de Tesla, né? E que funciona em outras dimensões, enfim, né? Então a gente tem que fazer o negócio direitinho, como modo figurino. Eu vou testar. E aí, dando certo, eu passo o protocolo para todo mundo. Eles dizem que vai funcionar a energia da casa sem precisar você mais ter fornecedor de energia, você não vai precisar mais. E a única justificativa que você vai dar para os vizinhos é: eu tenho gerador próprio, você não precisa dizer que ele é invisível, que aí vai confundir as pessoas. Mas enfim, como eu não fiz o protocolo, fiquei ainda nessa expectativa de mudança de domicílio para fazer, surgiu a história de que as pessoas às vezes queriam fazer a programação e... Não, antes dessa história, surgiu a história da impressora 3D. Surgiu a história da impressora 3D, porque também ficou aquela situação assim, mas eu queria ter de volta o meu rim, minha vesícula, queria ter de volta o pulmão que eu tirei, queria ter de volta um órgão que foi tirado, né, um útero, um ovário. Perguntei, eles disseram que existe, e já existe na fisicalidade, em funcionamento, na medicina
né? Eles fazem órgãos na impressora 3D. Já existe isso, já em funcionamento na superfície. Não sei como é que é feito, mas eles dizem que eles fazem coração, fazem órgãos nessa impressora 3D. Não faço a menor ideia de como é que isso é feito, mas isso é tecnologia deles, tá? Isso, obviamente, foi liberado para a superfície, porque os seres evolutivos, de vez em quando, tem que dar um biscoito, né? Para o pessoal que ele está dominando. É um biscoito. Se comportou direitinho, dá um biscoito para eles. Então, dá a impressora 3D. Então, essa impressora 3D, ela é acoplada à cama fotoelétrica. Por quê? Porque ela vai criar o órgão que está faltando no seu organismo. Você vai dar uma ordem de criar o órgão tal. Ela vai passar a informação dessa criação desse órgão para a cama fotoelétrica, que vai mandar todos os códigos que precisam ser implantados no seu corpo. Ela não vai pegar o órgão que está na impressora 3D e botar ali dentro, não. Ela vai pegar a configuração holográfica do órgão, que é toda feita com códigos alfanuméricos, né? Todas elas bem distribuídas naquele órgão, e vai transferir para a cama fotoelétrica e vai inserir no seu corpo para ser recriado ali, no local. Já vi rim acontecer de se tornar um rim do cara e o rim era transplantado. Era um rim transplantado que se tornou o rim do cara. Isso eu já vi acontecer. O outro que foi necrosado, que eu conto sempre, ele restaurou. Foi a cama fotoelétrica que restaurou aquilo ali. Mas um rim transplantado, e o médico disse assim, eu fiz a biópsia, eu tirei um pedaço de tecido, e não foi esse rim que eu coloquei no seu marido, e a mulher ficou atônita, né? Eu não sei onde é que está o rim do seu marido, porque eu fiz a biópsia nos 2 rins, e os rins que ele está, são rins dele. E se ele está tendo rejeição do órgão, eu não sei que órgão é, porque eu não sei onde é que está o rim. Aí ela até falou, nem procure, nem ache, né? Porque não queremos. Ele levou ele para casa e até hoje esse médico, coitado, deve estar tonto, né? Sem saber o que aconteceu. Então a impressora 3D chegou para isso, para trabalhar em conexão direta com a cama fotoelétrica. Nesse sentido, né? Você faz a programação, eu peço a impressora 3D para criar o órgão tal e transferir toda essa informação para a cama fotoelétrica, que vai inserir no meu corpo esse órgão. Isso tudo vai ser por código alfanumérico, não vai ser um órgão voando de uma máquina para outra. Isso não é assim que funciona. E aí você deixa acontecer, vê o que acontece. Nesse uso dessa impressora, eu sugiro que não se faça nada que possa estar comprometendo o teu corpo. Você pode estar com pino, com placa, com uma válvula na sua cabeça, com uma válvula no seu coração. Então não faça isso, tá? Não faça isso, porque você pode ter ali um deslocamento do aparelho, da válvula, e aí tem que correr para a cirurgia. Então pessoas que têm placa, pino, eu não sei. Isso eu não sei responder, né? Essa recriação do órgão, essa restauração pela cama fotoelétrica ainda está em stand-by, para que eles me digam como é que vai lidar com as pessoas que têm artefatos dentro do corpo, para poder restaurar tecidos ou recriar órgãos. Mas vai chegar, isso não tenha dúvida que daqui a pouco chega. A não ser que haja uma máquina que vai desfragmentar aquele artefato e imediatamente restaurar, né, aquele órgão, aquele tecido, aquele osso, né, no lugar do pino, da placa, da válvula, do sei lá do que. Eu não sei se existe uma troca imediata e simultânea, mas isso ficou, né, meio que no ar, e ainda não percebi se eles responderam ou não responderam. Se eles responderam, não percebi. Se eles puderem repetir, eu não sou burra, eu nem surda, eu consigo escutar a orientação. E se tem uma máquina específica para isso, vamos a ela, né? Mas por enquanto não apareceu. Essa questão que o pessoal fala sempre, puxa, eu queria tanto restaurar o meu osso, mas ele está com pino, com placa, eu queria tanto recriar
o meu coração, ou restaurar o funcionamento do meu coração pela máquina, pela cama fotoelétrica, mas eu tenho uma válvula ali que foi colocada para poder ele funcionar, e aí eu não sei responder, porque isso, né, isso demanda uma sofisticação que eu não sei, realmente não sei. Então, a gente deixa para uma oportunidade de obter essa informação quando eles acharem que devem me dar essa informação. Quando me der, vocês sabem, eu sou a maior fofoqueira do astral. Eu digo para eles, se vocês não querem que a humanidade saiba, não me conte. Porque se aparecer a máquina que vai solucionar o problema das válvulas, dos pinos, das placas, e daquelas coisas que se bota dentro do corpo para funcionar um sistema, um órgão, um tecido, eu gostaria muito de conhecer, até para as pessoas poderem ter a oportunidade de poder se curarem, né? Porque por mim a humanidade toda se curaria, toda ela, né? Eu acho a doença uma coisa medonha, até para um sujeito que não vale coisa nenhuma. Eu acho que a gente tem que dar conta das nossas atitudes, das nossas responsabilidades de cara limpa e de saúde perfeita, até para tomar tendência da bobagem que faz. Esse negócio de sujeito ser chamado nas conversas com câncer, né, depauperado, com leucemia, com tumor na cabeça, eu acho isso uma covardia. Então eu acho que a humanidade toda tem que se curar para depois chamar nas conversas, né? Seremos julgados segundo as nossas obras, ou seja, todo mundo vai ter que sentar no milho, né? Para dizer a que veio. Bom, depois dessa questão da impressora, aí chegou aquela história, né, do scanner. Porque as pessoas diziam assim, mas será que eu tenho essa doença mesmo? Será que o médico está me dando um diagnóstico correto? E aí ficou aquele negócio na minha cabeça. É verdade, às vezes os médicos dão um tiro para tudo quanto é lado, nem acertam uma coisa. E eu já vivi essa experiência. Uma moça que estava na antessala para entrar numa cirurgia para tirar uma pedra no rim, e eu cheguei para ela, falei para ela assim, ela estava mal me conhecendo, ela foi fazer um atendimento no Grupo Jade, foi eu que atendi ela, e era aquelas coisas da vida, né? Estava do outro lado da cidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte, e acho que era a irmã dela, estava passando na Praça Sans Penha, e, oi, tudo bem? Que tinha também sido atendida por mim no Grupo Jade. O que você está fazendo aqui do outro lado da cidade? Eu falei, eu vim aqui fazer sei lá o quê. Aí ela disse, eu vou visitar a fulana, ela vai entrar em cirurgia agora. Eu disse, eu vou lá contigo. Nossa, não sei nem por que eu falei isso, né? Não fui convidada, nada disso. E acabei entrando onde eu nem podia entrar. Ela já estava já vestida de alface, e eu entrei com a roupa que eu estava vindo na rua, né? E ali não pode, é um lugar de esterilização. Ela não estava no centro cirúrgico, mas ela estava na antessala para ser aberta a porta e entrar. Ela estava deitada, o marido estava mais para fora, né? E eu entrei ali, eu olhei para ela e falei, fique tranquila porque você não tem nada no rim. O problema aqui é outro. E você vai saber depois. Então eles estavam indo direto com ela para tirar uma pedra no rim. O problema dela, sabe qual era? Apêndice supurado, que são os mesmos sintomas de quem tem pedra no rim. Você não pode flexionar as pernas, você vem sentado com dores horrorosas. Tudo que a pedra no rim dá, o apêndice que está em estado de supurar, em condições de supurar, faz. São duas situações com sintomas absolutamente iguais. E o médico não quis fazer mais nada, corre para... né? Mas ainda bem que correu, porque era apêndice supurado. Aí quando eles viram que aconteceu isso, eles vieram trabalhar comigo, os dois, o casal, né? E eles brincavam comigo, diziam assim, nossa, se você não aparece lá, eles iam tirar até o meu rim. Eu falei, não, isso aí é um recado do seu guardião. Teu guardião não ia deixar fazer isso, não. Não ia deixar. Era professora de yoga, uma pessoa bacanérrima, uma pessoa maravilhosa, uma família que eu amo de paixão. E essa história, essa experiência me trouxe aquela história de muita gente está fazendo tratamento de coisas que não tem nada a ver, que não é aquilo,
E aí fiquei naquela dúvida, falei, e aí, como é que vai fazer? Aí veio o scanner. O scanner trabalha para escanear e trabalha em comunicação direta com a máquina da cura para escanear o seu corpo para ver onde é que está o enguiço da coisa. E aí quem estiver perto, de alguma forma, vai capturar essa informação. Então, se o médico estiver perto, vai dizer, peraí que eu tive uma ideia. Ou então a própria pessoa diz assim, será, doutor, não é bem aqui? Será que é ali? Será? Alguma coisa vai acontecer que vai direcionar para o lugar certo, né? Para que haja uma percepção das coisas corretamente. E o scanner tem essa função de escanear tudo para saber onde é que está enguiçado e transferir essa informação para a máquina da cura para sugar os códigos alfanuméricos daquele problema que o scanner já detectou. Que o scanner já vai passar essa informação para a máquina da cura para já ir sugando. Mesmo que o médico ainda não tenha detectado o que é. Ela já está silenciosamente trabalhando. Por isso que o scanner é importante para pessoas que não estão ainda com um diagnóstico fechado. Estão ainda sem saber. Então, se você tem alguém que ainda não sabe o que tem, bota o scanner junto com a máquina da cura para já ir fazendo o serviço silencioso, né, daquilo que vão descobrir mais adiante. Mas aquele scanner já vai estar fazendo o serviço direitinho, junto com a máquina da cura que vai sugar. Se quiser usar a cama fotoelétrica logo em seguida para restaurar, pode usar. Isso tudo pode ser feito no máximo em meia hora, não precisa mais do que isso. No máximo em uma hora, se tiver assim, uma situação bastante confusa, complicada, que ninguém sabe do que se trata. E se a situação é crítica e ninguém sabe do que se trata, bota 24 horas. Toda vez que tem uma situação crítica em perigo de morte, não tem mais o que correr. Não tem como escapar. É 24 horas e ponto. Né? Porque aí é jogar as fichas logo em tudo. As gestantes só devem usar qualquer das máquinas, a não ser, que não tem problema nenhum, a cabine de nutrientes em modo normal, para não fazer nada de muito exagerado, por 15 minutos. Se tiver um problema grave, a criança não está sustentando na placenta, eu estou com um problema grave, pode ser que eu morra antes da criança nascer, qualquer coisa que estabeleça a gravidade, aí não tem jeito. Está se correndo contra o tempo, é um perigo de morte do feto ou daquela mãe, não tem como. 24 horas. Aí as máquinas necessárias para atender aquela situação crítica. Né? Quando é situação grave, vai devagar. Bota ali 15 minutos, 2 vezes, né? Bota normal, para a criança não descolar da placenta. Você até bota uma máquina da cura sugando, a criança pode descolar da placenta. Então faz esse cuidado, né, em relação à criança. A parte de programação de limpeza espiritual não deve ser feita nem para gestante e nem para lactante. Por quê? Porque lidar com essas coisas, né, de magia, maldição, perturbação, pode agarrar em você, pode prejudicar o bebê, pode na hora de nascer ser uma encrenca, você pode atrair um espírito maligno para querer tomar o corpo do seu filho, querer brigar com aquele espírito que está entrando. Olha, é barra pesada. Juro por Deus, é barra pesada. Tá? Eu estou falando aquilo que eu já atendi. E os exemplos que eu dou, né, as formas com que eu vou trazendo a informação, elas estão muito fundamentadas na minha experiência. Eu não gosto de ficar falando troço que eu li numa orelha de livro, nada disso. É o que eu experimentei, que eu vi, presenciei, vi o resultado. Então, grávidas e lactantes, evite-se qualquer limpeza espiritual. Não mexa, não chacoalhe espíritos malignos, porque às vezes você está numa casa, está num lugar que vai assanhar isso, eles partem para cima, pode criar muitos problemas graves para aquela gestante e para aquela lactante. A lactante porque vai contaminar o leite. A energia negativa vai ficar contaminando o leite. Então só use as máquinas numa situação necessária. Se puder evitar, melhor ainda.
né? A lactante ainda tem um leque maior de opções, que pode usar a cápsula do rejuvenescimento, pode usar a máquina da cura para doenças, para emoções, tudo isso tudo bem. Agora, nada de sugar coisas espirituais, magias, feitiçarias, né? Conexão com o obsessor, conexão com não sei o quê, porque você vai assanhar um universo, um cenário que vai ser ruim para o bebê, principalmente, que é o mais frágil daquilo ali. Então evite isso, a não ser que a situação seja crítica ou grave, que você vai manobrar, mas não me bote a máquina da cura para sugar nada espiritual, salvo na situação em que a pessoa vai estar no pé da morte, aí vou usar tudo. Tudo que eu te puder usar para salvar a vida daquela pessoa, use. Aí é bola búlica, né? Depois do scanner, que é associada à máquina da cura e também a cama fotoelétrica, que pode usar as três em consonância, em harmonia, apareceu o capacete. Por que apareceu o capacete? Pra dizer a verdade, eu nem sei por que apareceu o capacete, porque eu não me lembro de ter perguntado nada. Mas eu me lembro de estar assim, puxa vida, a cama fotoelétrica deveria restaurar a genética de síndromes, mas não restaura. Restaura tecidos, funções, restaura a tua vida financeira, restaura a tua vida emocional. A cama fotoelétrica restaura todos os temas da sua vida. Restaura a sua vida espiritual, restaura a sua vida em todos os sentidos, mas não consegue entrar no DNA. Isso tem que ter uma outra coisa. Quer dizer, não perguntei nada, mas eu fiquei conjecturando sobre essa coisa das síndromes. Porque até então não tinha visto nenhuma máquina que pudesse nos ajudar em questão do DNA propriamente dito. A máquina da cura ela pode sugar do DNA os códigos alfanuméricos que manifestam doenças que às vezes são ancestrais, às vezes vem lá de trás gente com problema no cardíaco, porque existe ali um enguiço no código genético do coração que os descendentes todos vão pegando de rebaba, né? Vão pegando no tranco um atrás do outro. Então alguém tem que tirar esse troço do DNA para que não haja mais isso. Então a máquina da cura suga esse código. Mas ponto, não faz mais nada, vai sugar o código. A programação de outras vidas, a programação no DNA de sofrimento, em relação a uma doença, tudo isso. Mas ainda não tinha me respondido, aquilo não tinha me convencido de uma forma mais profunda. Aí veio o capacete. Aí quando ele veio dizendo do sistema neural, né? Reparando, né? Que é o capacete reparador neural e genético. Aí, neural, eu já vi isso. Né, porque eu vi o capacete, me mostrando o capacete com a tela. Né, a tela ficava aqui em volta onde tem o couro cabeludo e o capacete um pouco mais acima, assim, né? Bem como se fosse aquele capacete de ciclista, mas só um pouquinho mais compridinho. Eu digo, poxa, eu já vi esse negócio, quer dizer, eu não via o capacete, mas eu vi a função disso. E eu vi por conta daquela moça que eu vi botar a tela e curar o autismo dela. Eu nem sabia que ela estava autista, né? Que ela estava com essa situação. Mas eu fui explicando para ela que aquela tela estava cheia de energia transitando ali pela tela, que dava a ela uma certa luminosidade. E essa luminosidade meio prateadinha, era uma tela que parecia uma rede prateadinha. Era até bonita de se ver. Eu fui explicando para a menina, ela não estava entendendo nada, eu não sabia nem que ela era autista. Então ficou uma conversa de surdo e mudo ali. Mas ela ficou prestando atenção. E ela ficou, imediatamente, ela ficou curada. Eu só soube depois, né? Que o pai me telefonou e o meu amigo dentista também. Então, quando o capacete chegou, eu falei, eu sei porque eu já vi acontecer isso. Tem muitos anos que eu vi acontecer a tela fazer
Isso. Mas só isso? Eu fiquei, só isso? E quando eu falei só isso, veio neural e genética. Eu falei, epa, era isso que eu estava querendo. E o capacete poderia reparar a genética que está, de alguma forma, enguiçada ali no seu propósito de ser uma genética saudável. Então, existe síndromes e mais síndromes e mais síndromes por conta de uma genética que deu uma bagunçada ali. Então, esse capacete ele restaura a genética, principalmente se for a genética do das suas células tronco, que elas manifestam qualquer tecido, qualquer órgão, elas precisam estar saudáveis, senão elas começam a manifestar todo um código distorcido para que aquele corpo manifeste uma doença X. Quando eu digo doença X genética, é aquela doença que geneticamente está prevista, como as síndromes. Eu não conheço nomes de doença, porque eu não me reporto muito a isso, mas aquele monte de síndrome todo mundo sabe que acontece. Então esse capacete ele veio para isso, ele veio para reparar a genética no padrão do GNA, que o GNA é perfeito. Ele não tem nenhuma distorção dentro da sua configuração dos seus genes. O capacete foi a última coisa que chegou. Usado com parcimônia, 15 minutos de madrugada. Não precisa fazer mais do que isso, porque ele vai devagar e sempre, ele vai reparando, porque ele vai direto nas células tronco. Essa reparação ela pode se dar até em consonância com a cama fotoelétrica também, para ajudar a restaurar tecidos que foram avariados baseados nessa genética distorcida, né? Que ela foi bagunçada ali nos seus emparelhamentos. Mas tudo bem, pode funcionar as duas juntas. E como é um capacete reparador, vai deixar aquelas células tronco, né, que vai começar a reparação pelas células tronco, que é o grande lance, né, de reparar a nossa configuração, é pelas células tronco. E você pode colocar a cama fotoelétrica junto também, mas não coloque nada assim muito... pode colocar 15 minutos. Não precisa desligar as outras programações profissionais, tal. E se tiver uma programação para doença, também não precisa desligar, não. Você pode usar o capacete de madrugada junto com programações outras. Eu só acho, se eu botar em cima de você 30 programações, você vai ficar doido, que é muita coisa funcionando em cima de você, né? Então vamos devagar, vamos pelas prioridades, né? Sempre primeiro a sucção, né, de toda a parte espiritual, como eu já ensinei no começo dessa live. Depois parte para as doenças, os seus códigos alfanuméricos, se tiver doente, se tiver com problemas emocionais ali também. E aí, por último, programa, né? Pode botar a cápsula do rejuvenescimento de madrugada, 15 minutos, meia hora no máximo. Mais que isso não precisa não. Eu botei 1 hora, eu acordava cansada. Aquilo não estava me fazendo bem. Acordava fatigada, parecia que eu não tinha dormido. Então, diminuí para 15 minutos. Que é bom ter sempre isso funcionando, tá? Isso vai fazer efeito por ação de continuidade. E aí, me surgiu, hoje é sábado, me surgiu acho que quarta ou quinta-feira, não me lembro. Surgiu um negócio que eu fiquei pensando, eu digo assim... Tem gente que me fala assim, me manda uma mensagem, né? E diz assim, puxa, eu acho que as máquinas não estão funcionando comigo, porque eu já fiz zilhões de programações, eu já estou na página há muito tempo. Por que a máquina não funciona? Porque ela não está funcionando, nada mudou e tal. Como eu não quero colocar o meu trabalho profissional misturando, porque foi um acordo que eu fiz com eles, que eu não me colocaria
profissionalmente na página, não, e peço que não me coloquem na página como orientação profissional, porque a gente tem um acordo e eu não quero me beneficiar disso. O que eu pensei para sair dessa sensação que as pessoas não estão em condições de igualdade para quem faz trabalhos, por exemplo, profissionais. Do mesmo jeito que eu falei, né, disso aqui, que é o GNA, o código do GNA, tirando isso de uma parte profissional minha e dizendo vocês têm que saber todo mundo para ficar em condições iguais de todo mundo. E coloquei a ativação do Merkabah, que também faz parte do meu trabalho profissional, como também colocar as pessoas em forma de igualdade com todos aqueles que não fizeram trabalhos, ou comigo, ou com quem quer que seja. Daí eu pensando, para eu me colocar um pouco mais confortável nisso aí, eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer para não criar nenhum problema. E eu sei que é brabo quando você tenta derrubar o seu contrato kármico a Bangu. Eu sei que é possível acontecer uma barbaridade. E eu pensei, como é que eu faço isso? Sem fazer aí uma implosão em algo que pode dar consequências ruins. Aí eu pensei, e hoje me veio a ideia. Não sei se a ideia é minha, não sei se a ideia é deles. Aí eu coloquei a seguinte questão para ser inserida em qualquer programação, em qualquer uma, espiritual, financeira, emocional, física. Quando fizer qualquer programação na máquina da cura, qualquer programação na máquina da cura, em qualquer assunto, vocês vão inserir ali, dentro da programação, não precisa mudar a programação, você vai inserir ali que a máquina da cura, logo no começo, né, coloca logo isso no começo, né, quando for ler a programação, isso já tem que ser as primeiras frases. Você pode colocar assim, eu peço a máquina, eu acesso e aciono a máquina da cura na minha direção para sugar todos os códigos alfanuméricos que impedem a solução, a mudança e a cura pretendidas nessa programação. Por que isso? Você está fazendo uma programação. De repente você pediu para sofrer aquelas coisas todas e quando você pede para sofrer, nem Jesus Cristo, né, pode fazer alguma coisa. Que é só respeito ao livre-arbítrio. Então colocam-se códigos ali para que você não possa mexer naquelas situações. Então você não está fazendo uma implosão no seu contrato kármico, você só está tirando dali o entulho que impede você de ter uma cura daquilo que você está querendo curar. Seja físico, seja espiritual, seja emocional. E aí, se você colocar essa programação logo no começo, sempre na parte da programação da máquina da cura, em qualquer tema, eu acesso e aciono a máquina da cura na minha direção para sugar todos os códigos alfanuméricos que impedem a mudança, a solução e a cura pretendida nessa programação. E aí vai continuando a pedir para sugar tudo o resto. Por que você está fazendo? Você está desobstruindo o caminho que você talvez antes de nascer tenha pedido para que não mudasse aquilo ali, porque afinal você veio aqui para sofrer. E aí a gente não está mexendo num contrato kármico, você não precisa fazer nenhum trabalho com ninguém, e você está direcionando aquela cura
sem nenhuma obstrução, nenhum impedimento, nenhuma trava que muitas vezes está lá impedindo que você consiga avançar para mudar aquela história. E aí a gente tem muitas variáveis que eu não posso falar. Nós estamos numa página da Máquina da Cura em que a gente vai falar sobre as máquinas. Mas isso soluciona aquilo que eu fiquei pensando e refletindo e dizendo: todo mundo tem que estar em condições iguais. Não pode ter um mais vantagem do que o outro, que fez isso, ou fez aquilo, ou fez não sei o que, ou fez não sei o que mais, ou fez um trabalho com fulano, ou fez não sei o que com cicrano. Eu acho que não está correto isso. Não me sentiria bem, sentiria estranha com isso. Como se tivesse algo incorreto dentro dessa relação que eu tenho com eles, que são nossos amigos, que ainda não falaram quem são eles, de onde é que eles vêm, mas que sei deles há mais de 20 anos, porque eles fizeram curas maravilhosas no Grupo Jade. Maravilhosas. Coisas que os médicos depois vieram conhecer a gente. Muito médico bateu lá no Grupo Jade para saber como é que a gente estava fazendo aquilo. E eu brincava, disse assim: olha, eu não sei, meu amigo, porque eu não sei nem onde é que é o fígado. Você vai perguntar para mim como é que o sujeito não tem mais AIDS, ou o sujeito não tem mais o tumor na cabeça, ou o sujeito não tem mais a leucemia. Você vai perguntar para mim, porque nem médico eu sou. E o cara ficava ali tonto, porque acompanhava aquele paciente e depois, quando ia fazer exames, aquilo tinha desaparecido. Então, na verdade, esses mesmos seres extraterrestres que trabalharam com o Grupo Jade sob a minha coordenação desse grupo há mais de 20 anos são os mesmos e continuam a não perguntar quem são eles e de onde é que eles vêm. A única coisa que eu sei, com certeza, é que eles não são pleidianos, arcturianos, sirianos, porque se fossem eles teriam dito para mim, porque existe já esses seres maravilhosos no planeta Terra trabalhando para a gente já há bastante tempo. Então não haveria problema. Então o que eu entendi que eles não falaram até agora? Eu entendi que eles não podem aparecer abertamente, escancaradamente, explicitamente, porque existe um protocolo de entrada no planeta, de entrada para ajudar o planeta. Porque eu perguntei para eles, por que eu? Eu não tenho o perfil daquela pessoa que vai canalizar uma coisa desse tipo, embora eu seja uma pessoa muito futurista, uma pessoa que eu acho sempre que tem uma coisa melhor para nos ajudar. Mas, e eles falaram, porque você perguntou, você fez as perguntas certas, com a frase que eles me disseram. Então eu fiz as perguntas certas para que a gente pudesse ter as máquinas. Acredito que rapidamente, talvez não fosse o tempo imediato das máquinas chegarem e deles se apresentarem, mas eles anteciparam provavelmente a entrada para nos ajudar, porque eu fiz as perguntas certas. Então, provavelmente esse protocolo, né, foi antecipado, porque existe uma hierarquia, existe uma responsabilidade, existe toda uma orientação, né? Não é assim. Tudo passa lá pela organização, pela aliança, e diz, pode, não pode, isso vai interferir, não vai interferir, isso é tudo um conjunto de ações que tem que estar muito bem orquestradas. E me parece que quando eles tiverem que revelar, eles devem revelar na hora certa. Eu nunca perguntei, nem vou perguntar. E se algum dia eles resolverem falar, que bom, né? E aí eu falo para vocês, né? Porque já falei que eu sou a maior fofoqueira do astral. E se eles tiverem que falar alguma coisa para mim, eu imediatamente falo para vocês. Por enquanto, eu só fico na expectativa de se tem mais alguma coisa para nos ajudar, para que a gente possa fazer mais ainda um avanço em tudo aquilo que a gente está conquistando com essas máquinas, que são um grande presente para a humanidade. E que agora foi permitida, até então não, vão fazer 2 anos que nós estamos trabalhando com as máquinas, agora nos foi permitido fazer já uma abertura
para pública, né? Uma abertura pública para uma plataforma mais ampla, que é o YouTube. E eu fiz ali um programa do Spa do Espírito falando hoje sobre as máquinas, para que todo mundo tenha acesso a essa informação. A única coisa que eu coloquei ano passado, começo do ano passado, foi no YouTube uma orientação de uma máquina da cura para fazer um trabalho de sucção, né, de doença, que foi o máximo que eles me permitiram fazer. Está lá, bem visitado. Acho que tem mais de 100 mil pessoas ali, 140 mil, acho, não sei mais, a última vez que eu vi acho que era 140 mil. Tem gente que diz que tem assistido ali e tem tido bons resultados. Eu falei, quando a pessoa entrar na página então e começar a estudar sobre todas as possibilidades que as máquinas podem nos trazer, vai ficar completamente alucinado. Porque isso é uma questão de estudar. Peço que não entre na página, não peça adição na página por convite, sempre por solicitação, porque eu fico naquela história, a pessoa é convidada porque quer ser convidada ou é convidada porque a pessoa acha que aquela pessoa vai gostar da página e nem avisou do que se trata. Aí a pessoa entra e começa a dizer o que é isso, o que é... Como aconteceu no começo. Aí eu tive que cortar essa adesão que não fosse por solicitação. Então não faça de forma diferente. Mande o link, diz, entra lá. Se você gostar, fica, senão você sai do grupo. Então entre por solicitação. Por favor, leiam as regras do grupo. Não fica botando postagem para liberar para dentro da página com filme de fulano, com sujeito jogando búzios, outras coisas mais que eu vejo. Não faça isso. Seja mais cuidadoso com a página. A página é uma cultura nova, uma cultura de futuro, uma cultura vanguardista, e que eu acho que atende a tudo que o ser humano pôde imaginar que era possível a gente usufruir. Porque nós estamos em 2020, a gente já devia estar voando numa nave silenciosa, cada um com a sua. E nós estamos aqui presos numa tecnologia totalmente obsoleta e totalmente nociva à nossa saúde. Tem alguma coisa errada isso aí. Tem alguma coisa errada isso aí. Quem assistia quando criança um desenho chamado Jetsons, dá uma olhada lá, acho que deve estar no YouTube o Jetsons. Era isso que a gente devia estar vivendo. O que ali o desenho animado, que eu adorava, via aquilo, dizia assim, eu ficava tão encantado que dizia assim, nossa, mas tomara que chegue logo, porque eu acredito nisso aí. Nunca gostei de carro, tive a oportunidade de ter carro várias vezes, tirei carteira. Eu gosto tanto de carro, que a minha renovação de carteira era em 1986 e eu nunca fui lá para fazer. Tirei carteira de moto, porque eu gostava de andar de moto, mas depois falei, não, chega. Depois que a gente tem filho, a gente começa a pensar por dois. Eu não estou querendo me arriscar. Então, vamos pensar com a cabeça no futuro e vamos parar de ser tão antiquados e tão amordaçados por uma cultura inútil que nos leva a lugar nenhum e só nos adoece. Vamos ter a cabeça aberta, colocar as coisas para nos ajudar e elas funcionam à medida em que você permite. Se você não acredita, não permite, aquela máquina não vai funcionar a programação. Não vai mesmo. A pessoa me pergunta, mas eu estou mandando uma programação para alguém que não acredita em nada, mas você vai pedir permissão aos guardiões dela. Porque na hora que ela pedir socorro em algum momento, os guardiões, em projeção astral que ela estiver, vão conversar com ela e dizer assim, olha, tem uma programação aqui de máquina, você quer aceitar isso? Aí ela aceita. Porque é em projeção astral que aquela pessoa vai se comunicar com a programação que você vai levar para ela. Você vai enviar, mas sempre pedindo permissão para os guardiões dela. Você nunca faça nada que os guardiões não estejam cientes de que você está fazendo, senão é magia, mesmo que seja com boa intenção. A gente tem que ter sempre esse cuidado para não violar o direito do outro, o direito do livre-arbítrio, o direito de dizer não.
e ser livre. Nós nascemos livres. Querem nos amordaçar, querem nos calar, querem nos colocar dentro de casa com medo de tudo, porque é a última volta do ponteiro desses seres que querem permanecer no planeta Terra, criando todo esse estado de coisas que foi criado esse ano inteiro para eles permanecerem aqui, mas não vão permanecer. Não vão. Batata já assou já. E nós vamos ter a Operação Storm se potencializando a partir da eleição do Donald Trump, que é o comandante da parte material física do sistema. Em cima, em quarta dimensão, já está o pau já está quebrando já há algum tempo. Me mostraram, eu vi. Nem pedi, mas fui levada a fazer o quê, né? Acho que eles queriam que eu visse. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, como é que a gente vai fazer a nossa parte? Agora a gente vai reunir, né, a nossa intenção dentro da Câmara 360, aquela que é coletiva, que tem toda uma poltrona uma do lado da outra, com todo mundo que está participando. E nós vamos entrar nessa Câmara 360, que é o ambiente de quinta dimensão. Vamos sentar um ao lado do outro, fazendo toda o diâmetro, né, dessa Câmara 360, que é coletiva, que cabe todo mundo que quiser participar, que é uma poltrona ao lado da outra. Não tem poltronas na frente, não tem poltronas atrás, mas estão lá as poltronas disponíveis para a gente se sentar, né, e projetar na telinha que está na nossa frente, acoplada à nossa poltrona. Cada poltrona tem a sua telinha especial. Quando a câmera 360 é usada individualmente, é uma poltrona só e uma telona 180. E quando é coletiva, é só uma telinha ali para a gente fazer 2 exercícios. O primeiro, nós vamos manifestar dentro dessa câmara o melhor acontecimento que pode haver no planeta Terra: libertação, amor, quinta dimensão, o que for que vocês acharem que seria a melhor coisa que poderia acontecer para a gente viver feliz, em paz e tal. Então a gente vai ficar um pouquinho em silêncio e vamos projetar pelo coração alguma coisa que a gente quer que aconteça no planeta Terra, que seja benéfico para a humanidade, ou pelo menos para aqueles que querem um planeta melhor. Agora a gente vai fazer a nossa projeção pessoal com o nosso desejo, a manifestação do nosso desejo, o que for, qualquer coisa. Emprego, alegria, felicidade, saúde, o que for que vocês acharem que seria muito bom acontecer para cada um de vocês. Aí projeta na tela e que todos nós juntos vamos fortalecer cada projeção que estiver acontecendo nessa telinha, porque é um desejo de todos nós, que todo mundo seja feliz, livre. Então vamos manifestar o nosso desejo.
Fizemos a nossa parte. Acho que essa live vai ficar para quem está começando a fazer a pesquisa das máquinas, uma forma de poder se orientar, mas não deixem de estudar, que é importante. Estudem. A base de tudo é a pesquisa, é o estudo, é a compreensão de como é que funcionam as coisas, para que a gente abra mais ainda as possibilidades, para que cheguem mais máquinas, porque eu acredito que tenha mais coisa vindo aí, e que vai nos ajudar a resolver esses problemas todos de uma forma bem saudável e bem eficiente. Eu vou postar na página aquelas frases da inserção na página da Máquina da Cura, como uma forma de ajudar na programação, né, da Máquina da Cura sugando, que é aquela frase que eu falei, para sugar os códigos alfanuméricos que impedem, né, a solução, a mudança e a cura da programação pretendida ou aqui existente. Cada um usa um termo, né? E vamos torcer, sem alarde, sem pânico, para que tudo dê certo na menor linha temporal possível. Todas as programações vocês podem colocar sempre na menor linha temporal possível, para a gente poder ter os resultados rapidamente. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com o melhor da vida e que a gente seja cada vez mais parecido com o ser humano que fomos criados, que é o ser humano benevolente, sem nenhuma atitude que não fosse benevolente. Genoma limpo, perfeito, voltando a ser diplomatas do universo. Até a próxima live. Um abraço grande para todos vocês.